Glórias a Deus. Graças e paz, igreja, amém? Para a quantidade de pessoas dá para ser mais forte e mais bonito. Graça e paz, igreja, amém? Glórias ao Senhor. Eu sou o pastor Leandro Gonçalves, sou pastor em missão na Bahia, pela igreja Redenção, da qual eu trago a paz do Senhor para vocês. Meu pastor é o Manassés Herculano, aqui de Diadema também, da igreja Red, e nós estamos aqui fazendo alguns trabalhos, aprendendo um pouco mais e aproveitando para rever grandes amigos e pessoas que a gente tem muito apreço. O Washington é um desses que nós estamos aqui, muito por causa da indicação e por causa dele e o seu cunhado, a sua família. Que Deus abençoe a confiança dos pastores, que mesmo talvez sem nos conhecer pessoalmente, reservar esse espaço para nós. Agora, quantos estão alegres com Jesus? Diga glória a Deus. É impossível entrar num ambiente como esse e não estar feliz com Jesus. Pode ser que lá fora haja problemas, haja lutas, haja dificuldades, mas aqui dentro o Senhor vai te fortalecer para que quando você sair desse ambiente, coisas novas aconteçam sobre você. E é nisso que eu creio. Como pastor, eu estou na Bahia, bem no interior, uma cidade pequenina, muito pequenina, e tem 4 anos, vai fazer 4 anos agora que nós estamos trabalhando ali. Nós estamos verdadeiramente começando quase que do zero. É um lugar onde o Evangelho ainda não havia alcançado com muita força, mas glórias ao Senhor, que hoje eu posso vir aqui e dizer para vocês que o nome do Senhor tem crescido de tal forma, que as igrejas têm se unido de tal forma, que o nome do Senhor tem crescido, nós temos diminuído, mas a graça do Senhor tem sido abundante naquele lugar. Eu posso pedir por gentileza para você levantar a tua mão direita em nome de Jesus e dizer: Deus, diga com fé, Deus, visite a cidade de Jacaraci, toque vidas ali, e que lá naquele lugar haja uma igreja como essa que nós estamos aqui. É um privilégio para nós e é uma ausência para eles. Amém? Faça essa oração para que você se lembre de orar por nós ali, e para que você possa sempre levantar as suas mãos e dizer glórias ao Senhor, porque aqui nessa terra o Senhor plantou uma igreja como essa, e tem pessoas sedentas para estar em um ambiente como esse, não podem, mas graças ao Senhor que Deus ainda levanta pessoas dispostas como missionários para levar a bandeira do Evangelho de Cristo até os confins desta terra. Alguém pode dizer amém? Amém. Pois bem, então ore por mim, pelo pastor Leandro, ore por aquela obra, porque precisamos de oração. Glórias ao Senhor. Abra a tua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 1, em nome de Jesus. Aliás, livro de Gênesis, capítulo de número 26, e o seu versículo de número 14, e o versículo de número 15, em nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo de número 26, e versículo de número 14 e 15. Como é um capítulo, como é um livro muito difícil de encontrar, eu vou ter que aguardar bastante, amém? Se alguém estiver caçando, pastor, pode colocar na reunião de estudo, pega no pé dele, porque não é possível. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 26 e versículo 14, os que encontraram, diga amém. Amém. Glórias ao Senhor. Vamos lá? Faça comigo a leitura. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os seus servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-o de terra. Glória a Deus. Eu quero que você desocupe as suas mãos, por gentileza. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração nesse lugar. Eu sei que esse lugar já é um ambiente de adoração, mas eu entendo e eu prego assim na igreja onde eu sou pastor, e nós aprendemos desta forma, que nós precisamos começar tudo com oração, porque tudo que tem Jesus na frente dá certo no meio e leva para um lugar de graça no final. Feche teus olhos, levante sua mão em nome de Jesus. Isso não é uma oração apenas para mim, mas é uma oração para que você que quer abrir o teu coração e derramar perfume aqui nessa noite sem reserva, entregar o teu maná sem reserva, esta oração é para você. Então vamos fazer uma oração de batalha nesse lugar. Você pode levantar a tua voz para orar, não vai me atrapalhar, porque eu sei que corações precisam ser acessados aqui nessa
noite. Eu sei que vidas precisam ser transformadas aqui nessa noite. Isso não depende do pregador, depende do quanto você está disponível para viver uma nova história. Depende do quanto você entrou aqui disponível para fazer o que ninguém fez, para subir na figueira. E eu garanto para você, aqueles que fazem o que ninguém faz, recebem aquilo que ninguém recebeu, porque só é acessado por aqueles que sobem na figueira. Pai, eu quero começar este culto, eu quero começar essa ministração, o sermão debaixo da tua graça. Eu quero pedir, Senhor, aqui algumas coisas que para mim como pregador é muito importante. A primeira coisa que eu lhe peço é que ninguém olhe para mim e enxergue uma pessoa, mas olhe para mim e enxergue alguém que representa a tua majestade, a tua graça, como servo de um Deus Altíssimo. A segunda coisa que eu lhe peço, e se alguém aqui tem fé para isso nesta oração, é que a partir de agora os anjos do Senhor desçam como que uma excursão até esta cidade, e que sobre este templo os teus anjos comecem a batalhar, os teus anjos comecem a tritinar as suas espadas, e todos os demônios que estão aguardando lá fora para gerar destruição sejam queimados pelo poder e autoridade desta igreja. Senhor, eu ainda lhe faço mais um pedido: se haverá anjos em cima lutando pela nossa vida, que pelo menos alguns espíritos de Senhor, que pelo menos alguns anjos do Senhor e o teu próprio Espírito Santo, ele entre na nave desta igreja, e como Noé em forma de pomba soltou e só voltou para dizer que havia lugar para pousar, que se houver algum coração aqui que tenha tanta adoração em si, a ponto do Senhor pousar e mostrar que há morada, que ele seja encharcado por uma autoridade nessa noite, porque é isso que eu creio e é nisso que eu acredito. E se mais alguém crê assim, celebre o nome do Senhor com a melhor salva de palmas que você pode ter dado aqui nessa noite. Uau, aleluia, glórias ao Senhor. Amém, glórias ao Senhor, em nome de Jesus. Pode tomar teu assento em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos lá. Queridos, a mensagem que Deus reservou para nós hoje, a palavra que Deus reservou para nós hoje, ela tem autoridade por si próprio para mudar para sempre o ambiente ao teu redor. Alguém crê nisso? Tem muita coisa, irmãos, que ainda não se tornou realidade. Tem muitas situações, muitos ambientes na nossa vida, muitos cenários que ainda não se tornaram realidade para nós. Porque nós estamos orando para que Deus, ele talvez encerre algumas guerras, encerre algumas batalhas, encerre alguns processos, quando na verdade Deus, ele está com o desejo justamente de usar as adversidades que você está enfrentando para que você seja transformado por elas. Entenda, existem algumas fases na vida daqueles que servem a Deus. Em algumas dessas fases, Deus, ele vai se levantar na proa do teu barco e vai mandar a tempestade se acalmar. Em outras fases, Deus vai mandar você se acalmar e aprender que mesmo que a tempestade esteja forte, ou você anda por cima delas, ou Deus te carrega por cima da tempestade. Ou seja, algumas vezes Deus vai acalmar tempestades, e outras vezes Deus vai usar a tempestade para refortalecer a tua fé. Deus, ele faz desta maneira. E nós não acessamos algumas coisas em nossas vidas, porque nós não entendemos que o nível que Deus quer nos levar, é necessário que o processo ele seja suportado. É necessário que, para que nós possamos mudar de níveis no Senhor, nós possamos perceber que só há uma subida de nível no nosso espírito, quando nós percebemos que nós temos que entender que a vontade de Deus pode não ser igual à sua, mas com certeza é melhor do que o teu desejo, é melhor do que os teus sonhos, é melhor do que as tuas vontades e anseios. A Bíblia, ela registrou um cartel de muitos heróis, muitos homens que marcaram a sua época e até hoje são ministrados, são exaltados, são lembrados, mas não são todos, não são apenas os que foram chamados, porque muitos na Bíblia foram chamados, mas os heróis que nos inspiram é aqueles que corresponderam à chamada do Senhor. Tem muita gente que é chamada, tem muita gente que vem à igreja, que aprende a estar aqui, que disse sim para a igreja, disse sim para Jesus, mas ainda não entendeu que o evangelho não é mudança externa, mas é mudança interna. Não basta dizer sim para Jesus, dizer sim para uma vida de igreja, nós precisamos dizer sim
para a chamada que Deus tem para você, sim para o propósito que Deus tem para você, sim para uma vida genuína em Deus. Nós precisamos alterar a realidade ao nosso redor, não dizendo sim para os homens, mas dizendo sim para o propósito do céu. Nós precisamos entender que nós estamos à mercê da vontade de Deus. E quando eu olho para o texto que nós lemos, eu vejo um protagonista dessa nossa história, e o nome dele é Isaac. Como é o nome dele? Isaac. Isaac, o seu nome significa riso, alegria. Isaac, desde o seu nascimento, parece que o céu já quis zombar da fé dos homens. Porque quando Deus chama Abraão e diz para Abraão que ele ainda mesmo velho teria um filho, Abraão sorriu. Quando chamou a sua esposa e disse a ela que ela teria um filho na sua velhice, ela sorriu. E parece que o céu gosta de nos envergonhar, porque aquilo que para nós é impossível, para Deus é só uma possibilidade de operar mais um milagre, mais um sinal, mais uma maravilha, mais um testemunho. Agora o menino nasce, Deus diz para a mãe e o pai: coloque nele o nome de Isaac, porque toda vez que você achar que não é possível para você, você vai se lembrar que eu estou sorrindo do teu impossível, porque não há nada grande demais que eu não possa fazer. Este é o nosso Deus. E dá-se o nome de Isaac, sorriso. O seu nome significa momento de alegria. Isaac, ele é a referência daquele que recebeu o bastão do homem que foi chamado o pai da... Graças a Deus que os irmãos aqui são bons de Bíblia. Ele recebe o legado de um homem que foi chamado de pai da fé, e ele vai passar este legado para o seu filho Jacó. E ele é o homem que sempre será lembrado pela célebre frase que a igreja cristã gosta de pronunciar no dia da dificuldade: o nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isaac é aquele que está no meio. Isaac, ele é a prova de que Deus e em Deus menos é mais. Isaac, ele é a prova de que em Deus não há necessidade de muito tempo, ou necessidade de pouco tempo. A necessidade é que tudo aconteça no Kairos, no tempo de Deus. Olhe para alguém do teu lado e diga para ele: não é no teu tempo. Se ele se entristeceu na tua fala, é porque ele ainda não entendeu que o tempo do homem não significa nada, mas o tempo de Deus administra todas as coisas. Se ainda não aconteceu na tua vida, não é porque Deus está dormindo, é porque ainda não é tempo de acontecer, ou talvez porque você ainda não está pronto para acontecer. Observe, em Gênesis existem 11 capítulos reservados para falar a respeito do pai Abraão, existe mais 8 a respeito de Jacó, filho de Isaac, e apenas 3 capítulos destinados como Isaac tendo protagonismo. Parece pouco, parece injusto, mas olha que interessante, estes 3 capítulos pequeninos, que parecem ser insignificantes diante de tantos homens que foram tão mais falados, Isaac, em pouco tempo, Deus fez dele o filho da promessa, o homem do meio da Santa Trina, a confissão de fé, e aquele que aceitou ser afrontado, perseguido, aquele que aceitou ser humilhado, aquele que aceitou o dia da rejeição, mas não aceitou ser derrotado, ser rendido, ser frustrado, não aceitou abrir mão da fé que ele tinha no Senhor. Este é o Isaac que nós vamos ministrar essa noite. Alguém pode dizer amém? Isaac era aquele que não vivia de propostas. Isaac vivia de propósito. Isaac não é aquele que ia na maré, que era levado. Tem muita gente abrindo mão do propósito e não está vivendo a realidade que Deus já gerou no céu para você, por um simples fato: está trocando propósito por proposta. O mundo vai lhe fazer uma proposta que vai parecer muito fácil, talvez mais fácil do que a proposta do céu. O mundo vai apresentar para você algumas realidades que parecem ser melhor do que a realidade aqui desta terra que nós vivemos, da fé que nós confessamos. Só que tem uma coisa: a proposta da terra tem prazo de validade para acabar. A proposta do céu, quando teus olhos fecharem aqui, continua na glória. Alguém pode celebrar o Senhor por palmas por causa disso? Alguém pode celebrar essa palavra?
A proposta do céu dura para sempre, todo sempre. Amém. A Bíblia não relata para nós que a fé é a ausência de batalhas, mas é a resiliência de uma fé que aceita recomeços. Recomeçar talvez seja uma das ferramentas mais usadas para Deus, para que nós possamos viver novas histórias, para que nós possamos nos desprender daquilo que já se foi e viver aquilo que Deus está reservando para você. Quantos creem que amanhã Deus tem algo novo para a tua vida? Diga aleluia. Pois bem, a fé não se trata de ausência de guerras, mas de ter o general de todas as guerras ao teu lado. Tem pessoas desesperadas porque estão enfrentando batalhas, mas o Senhor nunca falou que a fé é ausência de batalhas, mas a fé é a presença do Pai eterno em todas elas. E o que é que Deus espera de você? O que é que o céu espera de nós? Resiliência, persistência. O que é que o céu espera de você no ano de 2025? É que se no ano que se passou você não atingiu as suas metas, este ano está na mão do Senhor, e você não vai se preocupar com o fim dele, porque você já colocou ele no início, e tudo vai dar certo, porque o Senhor quer assim. Pastor Leandro Gonçalves disse: se não dá certo este ano, tudo bem, porque eu confio no Senhor, e eu sei que pode ser hoje, amanhã, pode ser o ano que vem, pode ser daqui a 2 anos, mas certamente o sol da justiça se levantará sobre mim, e enquanto isso não acontece, eu continuarei dando glória, celebrando, adorando o Deus da minha salvação. Aleluia. Recomeçar é uma ferramenta de Deus para te prender no presente. Recomeçar, para alguns, é importante, porque tem pessoas que estão mais perdidas na fé, que já confessa, mais perdidas na caminhada de fé, que já vive, do que aqueles que ainda nem começaram. Tem pessoas que estão na caminhada de fé, mas por causa do medo de recomeçar algumas coisas, continuam andando ao léu, sem saber para onde ir. Recomeçar faz com que a fé te coloque no presente, porque aquilo que aconteceu ontem não pode mais te ferir, aquilo que te frustrou ontem não pode mais te alcançar, aquilo que te machucou ontem, você pode ter cicatrizes dela, se envergonhar das cicatrizes, mas a grande realidade é que toda cicatriz na nossa fé, toda cicatriz na nossa comunhão, toda cicatriz que existe no nosso espírito, é um sinal de que o inimigo tentou nos destruir, mas não foi capaz de nos paralisar. E ele não pode mais te alcançar, ele não pode mais tocar em você. O que é que eu quero dizer a respeito disso? Eu quero dizer que se o amanhã ficou para trás, não olhe mais para ele. E se o amanhã, aliás, se o passado ficou para trás, não olhe mais para ele. E se o amanhã pertence a Deus, não olhe para ele também. Então o que é que eu faço, pastor? Derrama toda a tua porção hoje, alimenta de todo o teu maná hoje, toma posse de tudo que você tem e derrama tudo que você pode diante do Senhor, porque é o Deus que te livrou ontem, é o Deus que vai garantir o teu amanhã, e é o Deus que te carrega no hoje. Aleluia. Você já parou para pensar por que o tempo se chama presente? Porque realmente a vida, o minuto, o fôlego que você tem é o presente do céu reservado para você. Então se ele reservou isso para você hoje, por que se preocupar com amanhã? Pode dizer aleluia? Feche teus olhos em nome de Jesus Cristo, por gentileza. Eu não sei se é aqui assim, mas eu gosto de uma unção profética sobre nós. E Deus está dizendo sobre nós aqui: se você abraçar o Kairos de Deus, se você abraçar o tempo de Deus, não importa o ambiente que a tua vida está, não importa os recursos que o que o ambiente apresenta na tua caminhada de fé, na tua jornada de fé, o Senhor está declarando sobre você: eu cuidei de você ontem, eu vou continuar cuidando de você amanhã. Então não se preocupe com mais nada, porque o sol da justiça sempre se levantará e sempre haverá esperança. Talvez você entrou aqui frustrado, mas hoje Deus vai liberar algo sobre a tua vida. Eu ainda estou no controle. Provações não são ausência da minha presença, mas sou eu moldando você para receber o dia da alegria. Alguém pode dizer glórias ao Senhor? Se for para você, você pode levantar a tua mão e dizer glória a Deus. Se for para você essa profecia, toma posse dela. Aleluia. Oh, levante sua mão direita e diga assim: porque Ele vive, posso crer no
está liberando algo para o teu amanhã, aleluia. Não há temor, não há temor, não há temor. Você pode subir teu som, igreja, você pode subir teu som. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Quem crê em um Deus de promessa pode esse coral maravilhoso dessa igreja, aleluia. Isaac não é lembrado por quantas vezes tentaram paralisá-lo. Isaac, ele é lembrado por todas as vezes que ele continuou se movendo em direção àquilo que o Senhor falou no coração dele. Evangelho, fé, é destinada para aqueles que aguentam suportar as provações. 2 Coríntios capítulo de número 5 e versículo de número 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e todas as coisas se fizeram novas. Tudo que você tem hoje é novo, porque é Deus que está fazendo em você. Todas as coisas que você tem hoje são novas, porque é Deus que está gerando em você. As coisas que você aprendeu no passado, glórias ao Senhor, continue sendo gerado dentro daquilo que você aprendeu, mas esteja aberto a aprender coisas novas. Só uma maneira que o céu faz para que você aprenda coisas novas: arrancar tudo aquilo que não é de Deus e colocar em você tudo aquilo que vem dele. Cada culto que você entra, cada vez que você celebra, cada louvor que você canta, Deus, ele tira um pouco de você e acrescenta um pouco mais dele, até que só haja ele dentro de você. Crê nisso? É assim que Deus faz. Isaac, ele é este tipo de homem que mesmo debaixo de aflições continua se movendo diante da promessa, avançando rumo à promessa. Você perdeu a batalha, querido, quando você deixa de agir com menos intensidade do que o inferno age contra você. Você perdeu a batalha quando você deixa de agir com mais intensidade que o inferno age contra a tua vida. O inferno todos os dias se levanta disposto a te derrubar. E se você se levantar todos os dias indisposto a ficar de pé, certamente você vai patinar sem sair do lugar. O céu, ele é tomado à força. Isaac, ele entendeu isso de tal maneira que ele começou a trabalhar em Deus, trabalhar a fé que ele viu em seu pai, de tal maneira a ponto de se tornar imparável. E essa noite eu não estou pregando para pessoas que vão ser paralisadas, mas eu estou pregando para pessoas que vão sair daqui hoje e vão se sentir imparáveis, porque sabem o Deus que servem. O nosso Deus é um Deus imparável. O nosso Jesus, ele é um Jesus imparável, indomável. Ele é um Jesus que não pode ser flexionado à vontade do homem. E se ele é assim, a tua igreja também precisa ser assim. Nós não somos um povo que vive conforme o ambiente que nos cerca. Não alteramos a nossa crença conforme o que se apresenta. Isaac não vivia pelo ambiente, mas aonde ele colocava a planta do pé, o ambiente se alterava por causa do Deus que ele tinha. O inferno, ele trabalha para entulhar os poços e os sonhos e as promessas que Deus reservou para ti. Mas tudo bem, querido, porque se o inferno trabalha para destruir os teus sonhos, o céu, ele trabalha para te dar sustento. O céu, ele trabalha para te dar ânimo. O céu trabalha para cumprir promessas. E tem uma coisa: o inferno pode se levantar e fazer o juramento que for sobre a tua vida, mas esses juramentos não têm poder, porque a minha Bíblia diz, e eu creio muito no que ela fala, que o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Escute, ele ainda acrescenta dizendo mais para nós: pode confiar em mim, porque vão passar os céus e vão passar a terra, mas o que eu prometo, eu sou fiel para cumprir. Aleluia. João capítulo 10:10 diz que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas nós não precisamos temer o mal, porque o nosso Deus veio para dar vida e vida com... Não, irmão, grita isso: vida com... Deus tem abundância para nós aqui. Isaac, em Gênesis capítulo 26, ele está em Canaã, e a Bíblia relata que houve uma fome, como houve na época do seu pai. Isaac, talvez por empatia ou por espelhamento, ele faz a mesma coisa que Abraão faz. Ele desce
e ele vai para a terra onde os filisteus, onde Abimeleque, ele era rei dos filisteus, assim que a Bíblia fala sobre Abimeleque. E ele chega ali na terra do inimigo, e ele humildemente entra ali, comete o mesmo erro do pai, mente a respeito da sua esposa, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar que quando ele coloca suas tendas naquela cidade, quando ele começa a erguer as suas tendas naquele lugar, ele começa a trabalhar naquele lugar, ele começa a estar naquele lugar, a Bíblia vai dizer que na terra do inimigo, o homem de Deus começa a prosperar. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos esperando um lugar melhor para prosperar, às vezes nós estamos esperando um serviço melhor para prosperar, às vezes nós estamos esperando, não, eu vou para outra igreja porque é melhor para mim prosperar. Querido, não depende do lugar que você está, depende do Deus que está com você nos lugares que você habita. Você não precisa de outra igreja, você não precisa de um pastor melhor, não precisa de um pregador melhor, você precisa de um Deus absoluto em teu coração. Os ambientes se alteram conforme você caminha. O lugar que Isaac prosperou é justamente o lugar onde o inimigo habitava. Não importa os lugares que Deus te leva, importa se você está ouvindo a direção do Senhor. Tem pessoas que vão romper nesse ano, não porque o pastor está liberando algo, mas porque elas entenderam que o pastor está liberando, entenderam que não se trata de ouvir, se trata de acreditar, não se trata de vir, se trata de ser, não se trata de vir à igreja, se trata de se tornar a própria igreja do Senhor. Aleluia. Isaac agora está ali, ele começa a prosperar, e quem prospera, incomoda. Querido, se você acha que ser pregador da palavra, é ser pastor, vou dizer aqui, olhando para o pastor da igreja e para os obreiros que estão aqui, se você acha que é fácil estar nessa posição, querido, você se engana muito. Algumas pessoas olham e dizem, eu quero estar lá, eu quero fazer o que eles fazem, eu quero andar pelos lugares que eles vão, eu quero estar nos lugares que eles estão, eu quero pregar nos ambientes em que eles pregam, porque é bom, porque é bonito, porque é isso que é legal na casa do Senhor. Eu quero cantar no ministério de louvor, eu quero cantar como nosso irmão que eu achei a princípio que era o Kleber Lucas e vi que não é. Eu quero ser desta forma, aleluia, oh, glória. Kleber Lucas no tempo áureo, aleluia. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Algumas pessoas acham que é muito bom estarem nesses lugares, só que a grande verdade é que quanto mais Deus se levantar, mais o inferno também se levantará contra a tua vida. Quanto mais alto Deus levantar o teu ministério, levantar a tua chamada, quanto mais próximo da promessa você estiver, mais o inferno vai se levantar para se opor àquilo que Deus está fazendo. Então, se você vive de uma fé que diz para você que tudo vai dar certo o tempo todo, que tudo vai ser funcional o tempo todo, essa fé não é a fé que a Bíblia fala. O que a Bíblia diz é que a vida com o Pai não é fácil, haverá perseguição, haverá lutas, haverá opositores. Isso é o que a Bíblia diz. Quanto mais alto Deus se levantar, mais inimigos se levantarão contra ti. Isaac começa a prosperar. Tudo que Isaac põe a mão dá certo. Tudo que Isaac planta, nasce. Tudo que Isaac alimenta, cresce. Porque quem tem Deus na sua vida, onde ele coloca a mão, tem pessoas que não entendem o que acontece, mas aonde ele vai, a prosperidade chega, a abundância vem, a unção do Senhor chega. Porque nós temos uma coisa que o mundo não tem. O mundo confia nos seus próprios recursos. Nós confiamos no recurso que o céu disponibiliza para a igreja do Senhor. Aleluia. Eu sei que talvez alguém está olhando para você e dizendo como é que eles alcançam o que ele está alcançando, como é que eles têm o que eles têm, como é que eles sorriem com tanta aprovação. É porque nós sabemos que tudo aqui é passageiro, mas que o Senhor prometeu é eterno, que tudo aqui vai passar, mas a promessa é genuína e ela permanece. Aleluia, glórias ao Senhor. Isaac agora está prosperando e o inimigo está também agindo. Quando Isaac ele chega nas terras onde o seu pai havia aberto poços frutíferos, onde o seu pai havia trabalhado e lutado e a vida prosperado ali, o que é que eles fazem? Jogam entulho, jogam terra. Eles começam a tampar os poços que o pai Abraão havia colocado.
Eles começam a entulhar. Quando a pá que eles jogavam de terra ali dentro, era como se eles estivessem dizendo: agora o sonho dele vai ser barrado, agora a prosperidade dele vai ser finalizada, agora nós vamos paralisar Isaac, agora nós vamos interromper o que Deus está fazendo sobre ele, agora nós vamos se sobrepor acima dele, porque este homem não pode estar acima de nós, porque eu sou Abimeleque, eu tenho reinado, eu tenho exército, eu tenho homens ao meu favor, eu tenho servos, e eu não posso aceitar que um qualquer esteja acima de mim, prospere mais do que eu. Querido, o inferno fica furioso quando você põe essa roupa bonita, quando você passa esse perfume gostoso, quando você celebra com alegria. O inferno se enfurece, porque ele luta, 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 e a igreja avança, avança, avança. Ele grita, 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 e o leão da tribo de Judá ruge, ruge e ruge. Aleluia! Você pode aplaudir o nome do Senhor, aleluia. Você pode aplaudir o nome. Oh Pai, que bom que a tua presença está aqui, aleluia. Eles entulham os poços. E agora o que é que o homem de Deus faz? O que é que Isaac faz? Ele vai arrumar briga? Não, ele vai continuar trabalhando. Ele entulha aonde era o recurso. E agora o que é que Isaac faz? Eu vou parar com tudo, eu vou desistir. Não há mais motivos, tudo que eu faço dá errado. Eu planto o ano inteiro, eu semeio na igreja, eu semeio, eu faço a obra, eu estou lutando, eu estou me disponibilizando, e parece que quando eu acho que vou alcançar, alguém vem, entulha os meus poços, alguém vem e joga água fria na minha alegria. Sabe quando você luta, 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 e aí quando você está quase colocando a mão, parece que vem alguém. Eu gosto de dizer uma frase na nossa igreja, no meu dia a dia, que tem horas que parece que Deus ele dá a bolacha, e a bolacha bona, aquela gostosa, de doce de leite, que todo mundo gosta, e parece que Deus dá a bolacha e o diabo vem e rouba o recheio da gente. Irmãos, às vezes parece que é assim, parece que Deus dá a bolacha e o diabo vem e toma o recheio, e a gente se frustra, a gente desanima. Só que Isaac, ele nos ensina uma lição valiosa, que você vai sair daqui dessa noite e vai aplicar ela na tua vida. Se o inimigo se levantar contra ti com muita força, se levante contra ele na força do Senhor. Porque se o inimigo se levantar contra ti uma, duas vezes, não importa quantas tentações ele coloque ao teu redor, não importa quantas vezes o inimigo vai se levantar e se entrepor contra ti, importa o que Deus falou ao teu respeito. Ele pode roubar a nossa bolacha, mas bolacha sem recheio também mata a fome. A gente vai continuar trabalhando em prol daquilo que Deus falou. Você, filhote, fique de pé em nome de Jesus. Você, o do suspensório, fique de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Levante sua mão do jeito que você levantou aí. O Senhor vai te levar em um romper tão eterno. E se você permanecer cavando os teus poços, talvez você não entenda com total perfeição aquilo que está sendo pregado, mas o Senhor quer reservar para você algo especial. O Senhor quer que você perceba que Ele vai usar você do jeito que você é, e não precisa muitas alterações, porque Deus vai te dar acesso a lugares especiais, vai te usar na terra de uma forma especial. Só que tem uma coisa, se lembre que tudo que Deus levanta, o inferno também se levanta. E se você não ouvir as vozes do mundo gritando lá fora, e der ouvido ao que Deus está gritando aqui dentro, Ele vai te levantar, e poços fluirão sobre a tua vida, e de você jorrará a vida tão eterna, que outros se aproximarão para matar a sede, por causa da tua vida. Escute, a palavra de Deus está em teu coração, e Deus te usará nesta casa, para que você traga muitas outras vidas. Alguém crê nisso? Aplaude o nome do Senhor, aleluia. Eu estou pregando aqui e Deus está falando, fale para Ele, porque Ele ainda está entendendo. Então é isso que Deus quer que você perceba, aleluia. Isaac, em vez de parar, ele continua. Entenda que os poços de Abraão geravam pelo menos três coisas. Repita comigo: vida, sustento e prosperidade. Os poços tinham significado. Para Isaac, aqueles poços geravam vida, porque ele alimentava o gado, regava as plantas, gerava sustento, porque a partir dali, toda a sua casa prosperava, e gerava prosperidade, porque é a consequência do trabalho que os poços davam. E às vezes nós se apegamos tanto na vida que temos, se apegamos tanto no sustento que temos, se apegamos tanto na prosperidade que Deus nos dá,
que nós começamos a abrir mão de depender do Senhor para se apegar naquilo que nos gerou dependência. Sabe aquela história de que Deus fez o homem e o homem fez um Deus e deu o nome dele de dinheiro? Isso não pode funcionar para nós, porque crente não vive daquilo que o mundo tem, mas vive daquilo que o céu tem. Crente vive de dependência. Dependência. Mas vamos falar disso mais para frente. Isaac, ele entendeu que aquilo que ele tinha ali não era a sua vida, aquilo que ele tinha ali não era o seu sustento, aqueles poços entulhados não era a sua prosperidade, porque a prosperidade de Isaac não podia ser tocada por homem nem comprada por dinheiro, foi dada gratuitamente pelo céu. A prosperidade que você tem, aquilo que você tem, o dinheiro não compra. Aquilo que você tem, o homem não compra, porque foi reservado para você. O homem não pode tirar, porque Deus deu para você. Então calma. Se alguém entulhar teu poço hoje, continue cavando teu poço em outro lugar. E é exatamente isso que Isaac faz. Isaac, ele diz: tudo bem, vocês vão entulhar os meus poços, mas se eu reabrir estes poços, se eu continuar perseverando, o Senhor me dará vitória. O que é que ele faz? Ele desce para um outro lugar, chamado Gerar, e ali ele cava um poço. Ele começa a cavar novamente, ele deixa para trás aqueles poços entulhados, e ele começa a cavar o poço de Ezeque. E neste poço, quando começa a dar água, quando começa a gerar novamente vida, prosperidade, sustento, ele começa a se alegrar, e ele diz: aqueles que tentaram me paralisar lá atrás, agora vão ter que reconhecer o tamanho do meu Deus, porque aonde Isaac colocava a mão, o milagre acontecia. Eu declaro que alguém aqui possa viver como Isaac, aonde você colocar a tua mão, você vai prosperar, em nome de Jesus. Querido, prosperidade não é inimiga do crente. Tem crente que acha que prosperar é inimigo dele. Eu não posso ter, não, irmão. A Bíblia diz que o céu é tomado à força, com muita luta, com muita renúncia, mas a renúncia também traz prosperidade. E a prosperidade do crente não tem a ver com o dinheiro que ele tem, tem a ver com a abundância. Prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. Prosperidade é independente da situação que você está, você continua cheio de Deus na tua vida. Independente das frustrações que você enfrenta, você continua cheio do amor de Cristo em você. Prosperidade não é uma casa cheia de riquezas, mas é uma casa cheia de Deus. Prosperidade não é um filho que tem tudo o que quer, mas é um filho que tem aquilo que a promessa de Deus estabeleceu sobre a tua casa. Prosperidade não é quanto dinheiro ou quantas casas você vai deixar para o teu filho. Prosperidade tem mais a ver com o legado de fé que você faz na tua família do que o que você deixa para ele. E você nessa noite está recebendo não uma prosperidade apenas financeira, porque ela também tem que vir sobre a nossa vida, mas eu declaro que haverá legados aqui nesse lugar. Eu declaro que pessoas vão deixar para os seus filhos um legado de fé, uma jornada de caminhada autêntica daqueles que servem a Deus. Alguém crê nisso? Isso é prosperidade. Mas quando Isaac ele cava o poço de Ezeque, alguns homens se aproximam e dizem: este aí não pode ser teu poço, essa terra pertence a nós também. E aí Isaac ele cavou o poço. Isaac ele esticou as suas vestes, pegou o pesado, cavou, lutou com seus servos, ele gastou dinheiro, ele aplicou naquele poço tempo. E agora, na jornada final, alguém quer tomar a bênção de Isaac. E aí Isaac olha para o poço e diz: já que aqui está tendo contenda, esse é o nome que esse poço vai receber: o poço da contenda, Ezeque, porque discutiram por causa dele. Sabe, querido, nem todo mundo vai apoiar você na sua jornada, nem todo mundo vai celebrar o seu crescimento. Eu quero que você se lembre disso. Nem todo mundo vai celebrar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Algumas pessoas querem te ver bem, desde que você não seja melhor do que elas. Algumas pessoas querem te ver conquistando, desde que você não conquiste mais do que elas. Algumas pessoas não vão celebrar aquilo que Deus está fazendo na tua vida.
Homens enxergam com visão de homens, mas Deus enxerga com visão de Criador. Você não precisa se frustrar, você não precisa se entristecer porque alguém não está te apoiando na tua jornada. Eles não apostam em você porque eles não estavam lá quando Deus projetou a tua história. Eles não acreditam em você porque eles não viram na intimidade a promessa que Deus fez sobre a tua vida. Então não espere apoio, espere apoio do céu, porque na terra, querido, nem sempre haverá alguém que te apoie. Só que toda vez que alguém se levantar contra ti, Deus também se levantará contra eles. Porque a Bíblia diz: ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. 9:30, pastor? Glórias ao Senhor. Ai daquele que tocar em ti. Ezequiel era um poço de contenda. E aqueles que servem a Deus entendem que é melhor o pouco com paz do que o muito com guerra. Provérbios capítulo 17, versículo 1. Melhor é o pouco com paz do que o muito com guerra. Portas fechadas também são milagres para você. Levante sua mão e diga: portas fechadas também são milagres. É melhor uma porta que Deus fechou do que estar dentro de uma porta que Deus nunca abriu. Se Deus fechou uma porta para você, não se entristeça. Deus está preparando uma porta ainda maior, ainda melhor. Se Deus fechou uma porta para você hoje, tem pessoas que querem trazer para si pessoas que Deus já tirou. Tem pessoas que Deus quer trazer para si, pessoas que Deus já arrancou. Se Deus tirou alguém do teu redor, é porque Deus sabe, Deus ouve palavras que falam a teu respeito quando você sai da sala. O que eu quero dizer para você: tudo aquilo que está gerando contenda, não fique, não permaneça, sai de lá, porque o teu Deus, Ele vai gerar paz em tua vida. É melhor perder uma luta hoje do que perder a batalha por completo. Tem momentos que Deus, Ele nos chama e Ele nos mostra que mesmo que você tenha trabalhado, reconheça que o que você tem não é teu, o que você tem é de Deus. E se Ele tirar, glórias ao Senhor. Se Ele trouxer de volta, glórias ao Senhor. Mas eu só quero estar nos lugares que Deus me mandou estar. Eu só quero caminhar por lugares que Deus me mandou caminhar. Aleluia. A igreja por muito tempo prendeu pessoas a partir do medo. Por muito tempo foi pregado o evangelho que dizia que qualquer deslize você iria para o inferno. E a igreja por muito tempo acreditou nisso. Eu prefiro acreditar que nós não estamos aqui por medo de ir para o inferno. Nós estamos aqui por medo de estar em um lugar onde Jesus não esteja. Alguém pode celebrar essa verdade em nome de Jesus Cristo? Ele vai para o segundo poço. E o nome desse poço é Sitina. Porque quando ele está cavando este poço, o comentário da Bíblia Shed vai dizer que no hebraico aquele poço arremetia a inimizade, lugar de inimizade. E é incrível porque no hebraico é o mesmo nome usado para falar a respeito de Satanás. Lugar de acusação, lugar de perseguição. E agora Isaac, ele cava o poço mais uma vez, e alguém vem frustrar o sonho dele mais uma vez. E ele, depois de cavado o poço, ele se levanta e diz: este poço é um poço de inimizade, não serve para mim, não serve para quem serve a Deus. Sabe o que Deus está falando para nós aqui nessa noite? Não se contenha com o pouco que o mundo dá. Não se apegue com o pouco que o mundo está te oferecendo. Aquilo que Deus tem para você é maior, é melhor, é livre de acusação. O que Deus está falando para nós é que eu sei que você está lutando tanto por isso. Eu sei que você está brigando tanto por esse poço que Deus está abrindo na tua vida. Eu sei que você está se agarrando tanto a Ele, mas a acusação está te matando, as inimizades estão te destruindo. E o que Deus está falando para você: por que que você insiste em lutar por coisa que está te acusando, por alguma coisa que está te destruindo? Entenda, eu vi um vídeo esses dias que uma menina chega para um guru, para um sábio, e ela pergunta para ele: quanto tempo eu devo suportar um familiar que me acusa? Quanto tempo eu devo suportar um amigo que me ofende? E ele respira por um segundo e ele responde para ela: quanto veneno você aguenta antes de morrer? Tem pessoas que estão morrendo durante a jornada, porque não entenderam. Deus não te quer em lugar de acusação, porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si o teu pecado, o teu castigo. Ele levou sobre si o teu mal, aquilo que te traria condenação, Ele já levou sobre si. E é por isso que nós podemos levantar a nossa mão e declarar: nenhuma condenação há sobre a minha vida, porque o meu Deus pagou todas elas. Fique de pé, querido, em nome de Jesus.
Fique de pé, por gentileza, aleluia. Fique de pé glorificando o nome do Senhor. O Ministério do Louvor vai louvar uma canção. Amém? Glórias ao Senhor. Fique de pé, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, Senhor. Ei, Deus, aleluia. Deus está fazendo uma coisa nova nesse lugar. Alguém pode sentir esse vento de Deus soprando sobre nós aqui? A Bíblia diz que Isaac, ele vai para um poço, ele cava mais um poço. Ele lutou 1, 2, 3 vezes. Eu não sei quanto tempo você está lutando. Eu sei que hoje eu vim declarar que está chegando o tempo da luta acabar e o tempo da vitória chegar sobre a nossa vida. Ei, Deus, aleluia. Ele cava um poço e dá o nome dele de Reobote, o poço da amplitude. Eu declaro que nós vamos viver um tempo de amplitude em nossa vida nessa noite. Diga amém. Nesse poço não há contenda, nesse poço não há acusação, e ele dá o nome desse poço assim porque ali não houve opositores. Salmo capítulo 126 diz que nós não estamos condicionados ao início das coisas, mas nós estamos focados no fim delas. Billy Graham, ele diz uma palavra que eu amo declará-la. Billy Graham disse assim: eu li o último capítulo da Bíblia e nele está escrito que tudo vai dar certo para a gente. Tudo vai dar certo para a igreja. Eu li o último capítulo e lá está escrito que o inimigo pelejou, mas eu e você vamos esmagar a cabeça dele no final. No poço de Reobote houve prosperidade para Isaac. Levante sua mão. Deus está preparando um poço de Reobote para você. Haverá prosperidade sobre você. No poço de Reobote houve tranquilidade, houve fartura. No poço de Reobote houve um lugar de tranquilidade. Só que tem uma coisa. Lembra que eu falei que Isaac não era levado por proposta? Deus não quer ninguém aqui nessa noite querendo propostas. Deus quer pessoas aqui vivendo como Isaac, vivendo de propósito. Aleluia. Reobote era muito bom. Reobote tinha as tendas, Reobote tem água, Reobote tem riqueza, tem conforto. A proposta era boa, mas Isaac não queria proposta, ele queria a promessa de Deus sobre a vida dele. Alguém quer a promessa de Deus sobre a tua casa? Alguém quer a promessa de Deus sobre a tua família? Pessoas que nessa noite carregam doenças no teu corpo, o Senhor está soprando um vento de cura nesta hora sobre esta igreja. Pessoas que estão frustradas, que choraram, vão viver o tempo da prosperidade do Senhor. Vão viver o tempo de Isaac, o tempo de excelência, o tempo de poços que gerarão prosperidade. Quem crê nisso, diga aleluia. Ele sai de Reobote, ele abre mão do que havia em Reobote, da prosperidade, só por causa da promessa. Deus está dizendo para você aqui nessa noite: é noite de abrir mão daquilo que você tanto ama, é noite de abrir mão daquilo que você tanto quer, é noite de abrir mão dos teus sonhos, daquilo que você acha bom para você, para abraçar os sonhos de Deus sobre a tua vida. O Ministério do Louvor pode começar a louvar em qualquer instante, em nome de Jesus. O Senhor está dizendo sobre a tua igreja: o tempo de Reobote é muito bom, mas o tempo da minha promessa é ainda melhor. Ele vai para uma cidade chamada Berseba. Como é o nome da cidade? Berseba. Berseba, ele cava um poço, e esse poço é o poço da promessa. Em Ezeque houve contendas, em Berseba houve paz. Aleluia. Levante sua mão, irmão, o mais alto que você puder. Isso aqui é profético, uma mensagem é para você. Em Ezeque teve contendas, mas em Berseba tem paz na tua vida. Eu não sei quanto tempo você está suportando as contendas na sua família. Deus está dizendo: o tempo da paz está chegando sobre você. Mas pastor Leandro, eu não estou entendendo nada. Eu não sei porque eu oro, eu busco e nada acontece. Filipenses capítulo 4 versículo 7. A paz que excede todo entendimento vai te guiar. Você não tem que entender, você tem que confiar. Em Sitna,
tinha inimizade, em Berseba tinha segurança. Aleluia. Eu não sei quantas pessoas se levantaram contra você, eu não sei quantas pessoas estão são opositores contra você, mas eu sei que você tem a amizade que mais importa. Você pode perder as amizades desta terra, tudo bem. Você pode perder amigos nesta terra, tudo bem. Você pode ser desonrado, tudo bem. O importante é que o céu continua disponível para aqueles que confiam. Em Reobote tinha conforto. Em Berseba tem dependência. Abra mão do teu conforto para viver de dependência, porque só quem vive de dependência conhece o Deus que opera milagres. Só quem vive de dependência conhece o Deus do impossível. Só quem vive de dependência sabe que o recurso do homem acaba, e quando ele acaba, o recurso do céu começa. Reobote é o lugar de quem ama o natural. Berseba é o lugar de quem ama o sobrenatural. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Depois que eu conheci o amor de Deus, todas as outras coisas perderam seu valor. Eu declaro que missionários vão se levantar nesta casa. Eu declaro que pregadores vão se levantar nesta casa. Eu declaro que homens de Deus vão mudar histórias nesta casa. Eu declaro que esta casa será chamada Berseba, porque aqui tem altar, aqui tem promessa. O que aconteceu? As contendas em Ezequiel não vão paralisar você. As acusações de Sitna não vão paralisar você, não vão roubar a sua alegria. A amplitude de Reobote não vai atrair você mais, porque toda a jornada de fé te leva para Berseba. E todos que chegam em Berseba vivem do altar, vivem da visão, vivem da promessa. Você pode celebrar isso em nome de Jesus Cristo. Ministério de louvor, celebre o nome do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Celebre mais forte, aumente o teu som, dê lugar ao Senhor, aleluia. Oh, aleluia, Senhor, nós liberamos uma palavra. Feche teus olhos, levante sua mão. Você vai louvar essa canção e Deus vai liberar algo sobre a tua vida. Querido, tome posse disso. Deus está fazendo uma coisa nova nessa noite. Milagres vão ser gerados aqui, aleluia. Milagres vão ser gerados aqui nesse lugar. Meus sonhos e fazer desistir, mas quem vai apagar o selo que há em mim? Aleluia, Senhor. Celebre, irmão. Comece a adorar, comece a adorar. Enche esse lugar de adoração. Se decidir estou, pois quem prometeu é fiel pra cumprir. Declare, declare, vai, em nome de Jesus. Nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte. Derrama, 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 derrama tudo. Entrega tudo, entrega tudo, entrega tudo, aleluia. Meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Todos os poços entulhados sejam livres. Todos os sonhos enterrados
sejam reconstruídos agora. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa. Sobe o teu som, igreja. Sobe o teu som. Adora Ele. Quem vai impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu vai, é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Vai chegar a tua vez, aleluia. Eu declaro diante dos meus olhos. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Onde houver um Isaac aqui dentro, onde houver um profeta aqui dentro, onde houver alguém que crê, Senhor, libere uma marca de promessa, Pai. Recebe cura, recebe força, recebe sustento do céu. Eu tenho a Levante suas mãos. da promessa. Levante sua mão. Agora levante mais alto. Faz isso, entrega tudo. Levante a sua voz e declare: o inferno tem que saber quem você é. O inferno tem que ouvir a tua declaração de fé. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu declaro. Eu tenho a marca. Eu tenho, diga que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Vai declarando, libere isso. Ninguém vai apagar o teu selo, aleluia. Vai impedir, se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Declare. Esta palavra que diz isso, aleluia. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, e Ele não vai fazer. Ele já está fazendo uma coisa nova. É só você abrir os teus olhos para enxergar. Coisas novas vão acontecer sobre a igreja do Senhor.
o ano de Isaac, ano de milagre, ano de poços que outrora foram aterrados, mas que hoje serão reabertos em nome de Jesus. Pastor, Deus abençoe. Igreja, Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Ore por mim em nome de Jesus e sejam sempre cheios. Aleluia.